Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre como nós podemos ser melhores autodidatas. Porque no final essa é uma habilidade que todo mundo pede muito para as pessoas. Você precisa ser capaz de aprender sozinho, de aprender sozinha. Você precisa ser capaz, de frente para um problema, achar uma solução interessante, avaliar aquilo ou algo do gênero. E parece, pelo menos para a maioria das empresas que eu tenho contato e tudo mais, que ser autodidata é uma condição muito importante para você conseguir, escalar dentro da sua carreira e tudo mais. E eu confesso para você que ser capaz de dominar coisas sozinho ou sozinha é uma habilidade interessante. Mas ao mesmo tempo que isso pode ser feito e é interessante, vem carregado de múltiplos perigos aí. E é sobre isso que eu quero falar com você, beleza? Como você pode mitigar os perigos do autodidatismo. Eu não sei se essa palavra existe, autodidatismo, mas como você pode mitigar os perigos de aprender sozinho para que isso realmente traga frutos que são interessantes para a sua carreira, beleza? Então, quando você olha, para aprender alguma coisa, tem alguns pilares ali, eu adoro essa palavra, pilares, enfim, mas tem algumas coisas que você deve prestar atenção, na minha opinião, e eu vou deixar as referências onde eu, enfim, como eu construí essa opinião, vão estar aqui, na descrição do vídeo, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai aprender alguma coisa sozinho, e isso eu já falei aqui no canal anteriormente, é curar a sua fonte, de referência. Então, de onde que você vai pegar conteúdo para ler? Quais são as suas fontes? Porque hoje em dia tem muita fonte, Você tem canais do YouTube, tipo esse daqui que você tá vendo agora, você tem podcasts, e aí você tem agora, lives no Instagram, e você tem agora lives no Clubhouse, quem acessa essa rede. Aí você tem post de blog, tá diminuindo um pouco, e tal, você tem cursos online, você tem diversas coisas, Você tem, por exemplo, a sua matéria na faculdade, ou algo do gênero, ou sua pós-graduação. Então você tem múltiplas fontes diferentes, com densidades diferentes ali, para te passar uma informação. E você tem que você tem que ficar muito atento ou atenta para aquilo. Então, se você vai aprender, se você decidiu aprender alguma coisa nova, ou se você decidiu, dominar algum assunto aí, se aprofundar mais em algum assunto e tudo mais, lembre de cruzar referências. Você não precisa o tempo inteiro ler, Eu gosto muito, por exemplo, de artigo científico. Eu acho que as coisas, antes a gente fala, muitas vezes assim, a gente não compra livro em português sobre tecnologia, coisas do gênero, porque geralmente ele é uma tradução, muitas vezes, de livros em inglês, e demora muito, para chegar em português, caso você consiga, ler em inglês, obviamente, beleza? Isso é verdade, mas os livros que são escritos em inglês são versões bem atrasadas do que foi produzido geralmente através de pesquisa científica. Existem alguns exemplos, mas um que eu gosto de dar é o do livro Outliers, que ficou famoso. Eu inclusive já revisei, sobre a falta de completude naquele capítulo de trabalhe 10 mil horas, para você ficar bom em alguma coisa e tal. Mas o livro Outliers foi escrito em 2008. E o capítulo que ficou mais famoso dele, que reverbera entre as pessoas, é o que você tem que praticar, durante 10 mil horas para você ficar bom em algo. Esse capítulo foi baseado em uma teoria da psicologia chamada prática deliberada. E essa teoria foi publicada em 1993. Ou seja, o artigo que aquele capítulo se baseou foi publicado 15 anos antes da publicação do livro. Então, geralmente, qualquer livro sai muito depois do que começou a ser pesquisado. Sem contar, que os artigos, eles têm uma densidade grande, alta, alta que chama, sei lá, alta ali, porque ele tem pouca página comparada a um livro, com muita informação. Então, geralmente é uma leitura que dói mais o nosso juízo aí. Mas, no final das contas, cruzar as referências é muito importante. Então, coisas que eu faço, Se eu leio um texto que não tem nenhuma referência, o meu sinal de alerta, isso já vai cruzar com outra coisa aí, Mas o meu sinal de alerta tá altíssimo.
Beleza? Aqui, então você tem que pegar fontes e ser críticos e ser crítico com a fonte. Li um post de blog, é só a opinião da pessoa e não tem nenhuma referência de como ela construiu aquela opinião, para mim é uma fonte muito frágil, completamente frágil. Beleza? Do mesmo jeito que se eu gravar esse vídeo aqui para você e não deixar nenhuma fonte aqui na descrição, é uma fonte frágil. É a minha opinião. A minha opinião é irrelevante, assim como outras opiniões são irrelevantes? Óbvio que não. Porque você pode ter tido uma sacada, né, um feeling aí, um direcionamento, uma coisa que ninguém percebeu antes, ou algo do gênero. Pode ser, mas é improvável. Beleza? Então, eu diria para você sempre olhar as referências. E aí, quanto mais referência tiver no texto, é um cheiro que pode ser interessante. Por que é um cheiro, né? Eu já falei isso em outro vídeo, beleza? Quando eu falei, né, sobre as 10.000 horas e tal, toda mensuração de performance, né, ou toda mensuração que é unidimensional, tende a ser pobre e gerar incentivo perverso. Então, imagina que você lê um texto que tem 10 referências, mas as 10 referências são para textos da própria pessoa. Não é muito bom, né? Não é muito legal, porque eu sei que a pessoa pode ser a gênia da lâmpada, mas calma aí, né? Calma aí. Então, tem um pesquisador que é muito famoso no mundo, mas tem artigo dele que tem um pouco disso. Ele chama Parnas. Olha que eu adoro os textos dele. É um cara, é um senhorzinho já, né? Hoje em dia, mas ele foi muito influente pensando em computação. Foi ele aí, né, que trouxe luz sobre encapsulamento, modularização e tudo mais. Todo mundo é muito influenciado por ele. Mas tem artigo dele que 70%, se eu não me engano, né, um dos artigos dele, 70% das referências era texto dele. Ou seja, né, uma síndrome de Deus ali tá acontecendo naquele texto. Então essa é uma coisa que você pode olhar. Uma outra coisa que você pode olhar é, você viu a referência, mas as referências são para outros posts de blog, e nesses outros posts de blog não tem referência, também eu ficaria com as barbas de molho aí, né, sobre a profundidade e a relevância, obviamente, daquele texto. São todos pontos de atenção para que você tenha uma curadoria de fonte interessante. Beleza? Você pode começar, né, com textos mais leves, posts de blog, vídeos de YouTube, de vez em quando ali, né, um pouquinho mais curtos, que dá só uma dica ou algo do gênero. Mas é importante cruzar referências. Quanto mais referência você cruza e analisa as referências, provavelmente melhor é o material que você está consumindo, melhor é o conhecimento que você está consumindo. E obviamente, né, quando a gente está falando de teorias, é bem comum você cruzar várias referências. Quando a gente está falando de tecnologias, tem uma referência que é a referência principal. Toda coisa ali, né, vai ter uma referência que é a principal, né? Nas teorias tem os criadores e as criadoras das teorias. Então, você poderia seguir essas pessoas, né, e olhar o que elas estão escrevendo. E na tecnologia tem os criadores e as criadoras das tecnologias. Então, se você vai aprender, por exemplo, React, caramba, tem a documentação oficial do React. O que está lá, neste momento, é a verdade. Tem o GitHub com o código-fonte do React e as issues do React, né, que foram resolvidas e tudo mais, com mensagens dos committers do React e das committers do React. Então ali também você pode ter uma fonte de informação muito interessante, beleza? Mas se a documentação ou isso for muito duro nesse momento, você pode começar com coisas que são mais digeríveis, sei lá, né, tragáveis, como cursos online, né, cursos no YouTube, vídeos aí e tal. Mas assim, enquanto você não chegar na fonte principal e tiver escrito lá a parada, você pode dar uma desconfiada. Eu tava no meu trabalho na ZUP, trabalhando com uma das pessoas que começou uma jornada de aprendizado nova agora. E aí, né, a gente entrou nesse debate. Mas, putz, começar pela documentação pode ser chato, né? Uma leitura chata. E realmente a documentação não é uma leitura, apesar que já melhorou bastante as documentações hoje em dia, né? Mas ela não é uma leitura que privilegia aí, né, o storytelling, que queira usar um jeito mais tranquilo de te guiar e tal. Mas você pode sempre pensar assim, o que está escrito no livro deveria estar confirmado na documentação oficial da tecnologia, ou o que está escrito num livro, você deveria procurar confirmação
no criador ou na criadora daquela teoria, beleza? Então, acho que eu uso isso. Isso, quando você vai olhar, né, para a ciência da aprendizagem, isso daqui entra em estratégias de cognição, né? Então você tem que ser crítico em relação ao que você está consumindo, você tem que pegar várias fontes para conseguir entender. Você pode ter estratégias aí, né, de aprendizagem diferente. Eu também vou deixar uma referência aqui de um site que Jefferson, que é um cara hoje em dia que trabalha na Alura e na Kaelon, que para mim é uma grande referência em aprendizagem no Brasil, aí, que ele também já me indicou, beleza? Para você, porque você tem essas estratégias, né? Algumas que são meio míticas aí, né? Que não tem experimento para falar, mas tem outras como repetição espaçada, da troca de contexto, no sentido trocar de assunto que você está aprendendo e voltar depois e tal. Tem algumas coisas que podem ser interessantes, feitas de maneira estratégica, para facilitar, né, o seu processo aí de absorção do que você está consumindo. Então essa é uma coisa, beleza? Agora tem uma outra coisa que eu considero bem importante, que é você se autorregular. Porque qual que é a diferença entre você aprender, ter a oportunidade de aprender algo com um professor, professora do seu ladinho, sabe, um tutor, uma mentora, um mentor, um técnico, uma técnica, né? Um conjunto dessas pessoas. Imagina se você tem muitas condições aí, você pode ter um conjunto dessas pessoas. Qual que é o perigo de você aprender sem ter isso? Aí, né, versus toda a parte legal de ter isso. Quando você tem um tutor, quando você tem um conjunto, um grupo de pessoas que auxiliam regularmente no seu aprendizado, você tem uma oportunidade regular de se avaliar contra o que você supostamente está dominando, né? Então, eu gravei um outro vídeo aqui no canal que eu chamei de proatividade perigosa, aí que é, todos nós, eu, você, todos nós corremos riscos constantes de nos acharmos mais ou menos capazes do que realmente somos. Então, e aí você tem, né, esses dois efeitos aí que eu gosto de falar, que é se você se acha mais capaz do que você realmente é, isso pode gerar em você comportamentos perigosos, entre eles proatividade perigosa. Você vai se jogar para um desafio que você ainda não está preparado ou preparada e aquilo pode ter resultados ruins. Aí, para você, para a empresa, né, para a organização, para o grupo, por aí vai. Se você se acha menos capaz do que você é, de verdade, você pode deixar passar oportunidades na sua vida. Porque você se acha menos do que você é, alguém te oferece uma oportunidade, você olha para aquilo e fala assim, mas eu não tô pronto ou não tô pronta. E inclusive podem te rotular, né? Aqui, né? Você pode ganhar rótulo pros dois lados, mas quando você se sente menos capaz do que você é, você pode ser rotulado ou rotulada como uma pessoa que não gosta de desafio e tal, que é uma coisa completamente, né? Acho que anticultura na minha opinião, deveria ser anticultura de qualquer lugar, rotular alguém e esse rótulo viver a médio e longo prazo aí, mas isso pode acontecer. Então, quando você tem um grupo de pessoas do seu lado, ela tá te autorregulando o tempo inteiro, né? Que é o processo que a galera chama, inclusive eu tava conversando com o Jefferson, eu caí também num artigo, né, para ler mais sobre isso, para ficar mais sustentado, né, que a galera chama de metacognição. Então você precisa se conhecer e quanto mais você se autorregular, melhor autodidata você vai ser. Então, são poucas pessoas no planeta que pode ter um tutor ou uma tutora, um mentor ou uma mentora do seu ladinho ali o tempo inteiro, né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém em profissões regulares que tem isso do lado. Eu conheço pessoas que contratam coaches, mentores, mentoras ou algo do gênero para ter uma conversa por semana, 2 por semana, mas a pessoa não está sendo avaliada o tempo inteiro. Não está rolando esse processo de descobrir o quão calibrado ou calibrada você está em função do que você está aprendendo, que é bem diferente, por exemplo, com atletas de alta performance, que tem um grupo de pessoas ali para cuidar do físico, mental, técnico. Esse grupo de pessoas se fala o tempo inteiro, treina com a pessoa regularmente, né, o tempo inteiro, para ir falando, para ir deixando a pessoa, né, ciente do nível que ela tá ali, ou da push ali, né, empurra essa calibração de vez em quando um pouco para cima, para de vez em quando ela se achar até um pouco mais capaz do que ela é de verdade, mas muito próximo do que ela pode fazer, porque é como eu disse, né, quanto mais capaz você se sente, mais propenso ou propensa para enfrentar desafios cada vez mais
tensos você tá. Então, um pushzinho pode ser interessante. Um push completamente descalibrado pode jogar contra você. E aí, na maioria das vezes, você não tá com essas pessoas do lado. Como que você pode fazer, então? Como que você pode fazer para ser uma pessoa autodidata que se autoavalia regularmente e tem melhor percepção sobre o ponto onde você está de domínio com o que você está tentando aprender? Existem algumas coisas que você pode fazer, né, para se autorregular. Então, uma primeira aí que você pode testar é, se você não é capaz de explicar alguma coisa para você mesmo com as suas palavras, de maneira fluida ali e tudo mais, sobre um assunto que você está dominando, é um sinal que talvez você não esteja tão capaz quanto você se acha, né? Então, se você, por exemplo, aprendeu sobre uma tecnologia nova, né? Se você aprendeu sobre polimorfismo, ali, né? Nem tecnologia, é um paradigma aqui, né? Você aprendeu sobre orientação a objeto e você não é capaz de explicar para você mesmo como você pode perceber quais são as abstrações necessárias, dado um texto que você leu, né? O que é que seria método, o que é que seria atributo, quais seriam as abstrações e por aí vai, talvez você não esteja tão pronto ou pronta quanto você imaginava. Se você leu uma especificação ali, né, e você não consegue descrever para você mesmo a solução que você vai dar em cima daquela especificação, de novo, né? Então isso vale para qualquer coisa. Conseguir explicar para você tomando banho, sozinho, andando pela sua casa, parado, parada, é um sinal. E aí você pode usar isso para várias coisas. Então, se você realmente está dominando a parada, você deveria ser capaz de explicar isso para você. Você deveria ser capaz de escrever isso em texto, com as suas palavras. Você deveria ser capaz de falar isso para um colega ou para uma colega sua. Por aí vai. Então isso é legal, né? Esse é um sinal interessante. Agora, um outro sinal interessante, de novo, né? Você pode não ter tutores ou tutoras o tempo inteiro do seu lado, né? Mentores ou mentores. Mas se você tiver a oportunidade de pedir opinião sobre o que você supostamente entendeu para alguém que naquele momento da jornada esteja mais preparado ou preparada do que você, pode ser legal também. Então, se você puder, né, explicar para alguém que naquele momento você considera que é melhor do que você e pedir uma opinião da pessoa sobre o que você fez, tende a ser interessante, né? Então, aí aqui, né, obviamente que entra de novo com o quão preparado você se sente, tal, mas se você escrever isso, por exemplo, num docs aí e compartilhar com um monte de colega seu que você se sente mais íntimo ou mais íntima, essas pessoas podem te dar opinião através de comentários nos seus textos. Você pode gravar um vídeo no YouTube, né, na sua conta aí do Gmail e colocar o vídeo como não listado no seu canal do YouTube, que você já ganha automaticamente quando tem uma conta do Gmail, e passar o link da sua explicação em vídeo para outras pessoas que você gosta, beleza? Então, você não precisa publicar para o mundo, tá, gente? Lembra primeiro da sua máscara de oxigênio. Tá tudo bem você não publicar nada para ninguém, não gravar vídeo para ninguém, porque você não quer, né, ter que lidar talvez com os comentários, que pode ter comentário que é interessante, comentário que é positivo, né, comentário que é crítica, e você tem que estar com um estado de espírito legal para conseguir lidar com qualquer um dos caminhos aí, beleza? Mas você pode mandar isso de maneira privada, né, não listado, compartilhar o link do seu doc com as pessoas e tudo mais. Porque aí você vai estar de novo tentando se calibrar. E aí você precisa de você pode usar, né, várias coisas para fazer isso. Se você, por exemplo, estudou orientação a objeto, né, nessa teoria, você pode agora pegar para fazer código em cima do paradigma de orientação a objeto, pegar o seu código e de novo fazer o quê? Mandar para as pessoas que você considera que podem te dar feedbacks interessantes sobre isso. Então, o tempo inteiro, procure se autoavaliar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você não se autoavalia, você não tem como saber, né? Na verdade, você diminui bastante as chances de realmente estar calibrada entre o que você está estudando e o que você realmente, e a qualidade do que você realmente é capaz de fazer. Então, acho que uma coisa que é legal de contar, né, que uma parte do meu trabalho hoje em dia, além daqui do canal do YouTube da Eficiente, eu trabalho na ZUP. E na ZUP a gente tem um programa de contratação extenso, né, de juniores, e atualmente são 12 semanas, e as pessoas respondem mais de 100 avaliações no total. E várias dessas avaliações, quando ela acaba de responder,
ela tem acesso à resposta do especialista ou da especialista. Por quê? Porque quando ela acaba de responder, ela se compara contra uma pessoa que naquele momento a gente entende que é um especialista no assunto, para você bater, e tem os critérios de análise para você bater. Caramba, será que eu tô manjando disso? Será que eu não tô manjando? Mesma coisa vale dentro da jornada Dev Eficiente que eu toco, né? Então, cada desafio de código que a pessoa faz, ela vê o meu código. Para quê? Para tentar se autorregular ali. Então, na jornada Dev Eficiente tem um monte de dica que a pessoa pode ou não utilizar para resolver uma funcionalidade. Então, quanto mais dica você usa, quer dizer que você está precisando de mais ajuda, ali tá tudo bem, você está calibrado. Se você usar menos dicas e o seu código estiver igual ou melhor do que o meu, por exemplo, é um ótimo sinal. Quer dizer que você está ficando cada vez melhor e realmente calibrada. Beleza? E aí, isso vale também, né, para mim. Então, eu quando estou aqui, né, falando sobre aprendizagem, eu converso muito, por exemplo, com o Jefferson, que eu já falei que é um cara que é uma referência aí para mim. Por quê? Porque ele é o cara que hoje em dia eu vejo que mais estuda sobre aprendizagem, sobre essa parte, né, da performance em si. E eu quero validar com ele várias vezes, né, coisas que eu estou pensando e tudo mais. Se eu vou falar, sei lá, sobre coisas de empreendedorismo ou algo do gênero, eu vou falar com pessoas que já empreenderam e mandaram bem, né? Então, sei lá, tem Paulo da Alura, tem Bruno da Zup ou algo do gênero. Se eu vou falar sobre engenharia de software, qualidade ou algo do gênero, eu tô o tempo inteiro falando com o Anish, que é um cara que já pesquisou bastante e muitas vezes, né, traz esse feedback de calibração para mim. Se eu vou falar sobre, sei lá, front-end, coisas do gênero, eu procuro muitas vezes Anderson, que é um amigo meu que já trabalhou na Kaelon, já passou por grandes empresas aí do planeta, e para mim ele é uma referência nisso. Então, busque referências suas para que o tempo inteiro você se coloque em posição de estar equivocado ou equivocada sobre o que você acha que supostamente domina. Beleza? Se você ter isso na sua mente, um alerta regular aqui na sua mente que você pode estar aprendendo errado, vai fazer você ser um autodidata ou uma autodidata muito, muito, muito melhor. Beleza? Mas bom, era isso que eu tinha aqui para falar para você, né? Quer dizer, ainda não era isso que eu tinha para falar. Tem uma terceira coisa que eu vi em um dos artigos, que a galera que é a motivação aí, né, que entra na equação. Eu confesso que eu acredito muito na teoria das metas quando se fala de motivação. Eu não acho que você precisa ter uma motivação a priori para buscar alguma coisa, porque eu acho que se você buscar com ou sem motivação, você vai estar no estado mais interessante para decidir se você realmente quer continuar buscando aquilo, beleza? Porque tem várias teorias que falam sobre motivação, tá bom? É uma coisa que a psicologia tenta entender da pessoa faz muito tempo. Então, quando você vai para a teoria das metas, supõe-se que você alcançar objetivos te dá o combustível necessário para se motivar mais, para buscar objetivos mais desafiadores. Quando você vai para a teoria da autodeterminação, você tem lá, né, a motivação intrínseca, que é o desejo natural que você tem de fazer alguma coisa, e você tem vários outros níveis de motivação que precisam estar presentes para que você realmente coloque ali a energia. E aí, né, motivação, aqui, né, de maneira mais genérica, entra como um fator interessante aqui na equação para você conseguir ser um autodidata, uma autodidata cada vez melhor. Então, basicamente na minha opinião, né, quando eu vejo o resumo, tem um objetivo muito claro, por que você está aprendendo aquilo. Então, ter um objetivo de aprendizado, geralmente, vai te colocar no estado mental interessante para você buscar o que você quer com a energia necessária para sair do outro lado. Mas, de novo, quando eu olho para a motivação, estratégias de aprendizado e autorregulação aqui, né, você se calibrar regularmente, assim como no artigo que eu vou deixar aqui referenciado para vocês, a autorregulação para mim é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Você pode ler muito e estar muito motivado ou motivada,
Mas se você não tiver consciência, né, um entendimento do seu nível e conseguir se avaliar regularmente, eu acho que no médio e longo prazo isso pode jogar contra você. Agora, obviamente, que a combinação dos três tende a ser muito legal para você que precisa ser, que tem o autodidatismo como um caminho aí, né? Talvez único ou um dos possíveis caminhos para você crescer na carreira. Beleza? Mas bom, agora sim era isso que eu tinha para falar para você hoje. Então, busque por fontes, analise as fontes, seja criterioso com as fontes, ou criteriosa, obviamente, né? Se motive, né? Aqui tem um objetivo de aprendizado realmente interessante para sua carreira, para te colocar no estado de espírito correto, mas se autorregule. O tempo inteiro, procure saber se você não está equivocado ou equivocado em relação ao nível que você acha que se encontra, beleza? E não é ficar naquilo, né? Eu geralmente sei pouco, né? Sempre vai ter alguém que sabe mais. Talvez isso seja verdade, mas saia disso de eu acho e se teste. Eu dei aqui, né, algumas dicas para você se testar, beleza? Se teste de verdade, porque humildade é muito importante. Então, entender que você pode, né, estar equivocado o tempo inteiro, entender que alguém pode te dizer alguma coisa que mude o seu jeito de pensar, é muito, muito, muito legal. Mas se achar menos do que você é, por exemplo, não é legal. Não é legal, pode ser prejudicial para a sua carreira. Assim como se achar mais do que você é nesse momento, pode ser interessante em um determinado momento da sua carreira, mas geralmente vai puxar o seu pé no futuro quando você cair num desafio que você não está preparado ou preparada e aquilo puxar o seu tapete na sua carreira, né? Que de vez em quando oportunidades grandes de vez em quando não aparecem o tempo inteiro. Então eu diria para você tentar se calibrar o tempo inteiro. Beleza? Tem essa humildade de olhar e falar assim, será que o que eu manjo, o que eu acho que eu manjo mesmo? E busca essas referências para vocês. Para você falar com essas pessoas, para tentar se entender o tempo inteiro, beleza? Mas bom, agora sim, era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você, beleza? Era isso, tchau.